E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Gente, muitas pessoas acham que o ensino, a função do ensino na igreja está reservada a alguns pastores, professores de escola dominical, e elas acham que não, essas pessoas são as responsáveis pelo ensino na igreja. Ok, é fato que a Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, de que Deus separa algumas pessoas no corpo de Cristo para que sejam pastores mestres, né? Alguns separam pastores de mestres, outros dizem que o texto na verdade quer dizer pastores mestres, porque os pastores ensinam. Enfim, fato é que realmente Deus separa pessoas no meio do corpo para o ensinamento das Escrituras. Eu, inclusive, sou muito grato a Deus por todos os mestres que passaram pela minha vida, por todos os mestres que eu leio, né? Pessoas que escrevem livros, comentários bíblicos. Recentemente até adquiri esse comentário bíblico pentecostal. Você que é de uma linha pentecostal carismática precisa ter esse comentário. Então assim, por que eu adquiro essas coisas, né? Por que eu leio essas pessoas? Porque eu preciso delas. Eu reconheço que a minha vocação, aquilo que Deus me despertou, me obriga a ler. Inclusive, deixa eu dizer, eu não sou um apaixonado por leitura como muitas pessoas acham. Eu leio muitas vezes por obrigação, porque eu sei que para ensinar eu preciso primeiro aprender. Então, eu tenho muito claro isso comigo, de que o meu chamado dentro do corpo de Cristo é um chamado ao ensinamento, ao ensino, a ser um mestre na palavra. Então, eu fiz inclusive eu tenho mestre até no título ali, fiz a minha faculdade, lá fiz o mestrado, mas tu acha que eu tô legal? Não, eu sou burro pra caramba, velho, tô correndo atrás da máquina, entende? Tô querendo aprender cada vez mais. É claro que aquele pouco que eu sei, eu consigo passar para outras pessoas que sabem menos do que eu, e eu tenho convicção de que foi para isso que Deus me chamou. Então o que acontece? Existe realmente essas pessoas e a gente deve louvar a Deus por elas, né? Então valorize os comentários bíblicos, os livros. São pessoas, inclusive, que Deus dá à igreja, presentes de Deus à igreja, e a gente precisa valorizar. Agora, onde é o ponto que eu quero chegar? O ensino é parte fundamental da vida cristã. O ensino, eu diria que é o coração de uma igreja. Porque quando a gente começa a ler os evangelhos, a gente lê lá, Mateus capítulo 5, versículo 1. E começou Jesus a ensiná-los. O ministério de Jesus, por mais que tenha cura, exorcismos, né, vários milagres, ele é caracterizado por aquilo que Jesus ensina. Inclusive, como já falamos aqui nesse canal, o evangelho é um ensinamento, é aquilo que Deus nos ensina por meio do seu Filho no poder do Espírito Santo. Então, o evangelho é um ensinamento. Jesus passou muito tempo aqui na terra ensinando os seus discípulos. Inclusive, quando vai contar, ele vai contar a parábola dos dois... É uma parábola? Meu Deus, deu um bug agora. Não sei se agora buguei se é parábola. Gente, é parábola? Lucas, momento ao vivo aqui agora. Eu tenho quase certeza que é a parábola dos dois fundamentos, né? Meu Deus, agora a gente... Ó, viu? Quando o cara é mestre, profissional, essas coisas não acontecem, irmão. O cara sabe de cabeça. Eu não sei. Eu toda hora dá bug. Se fosse editado, estaria bonito. Mas enfim, na parábola dos dois fundamentos, tá? O que é o prudente e o insensato. Bem, Jesus conta uma história. Alguns entendem que é uma parábola. Então, em Lucas capítulo 6... o prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha. O que é a rocha? A rocha são os ensinamentos de Jesus. Então a rocha, né, os ensinamentos são coisas muito importantes e a gente não pode abrir mão dos ensinamentos. Então, por mais que Deus separe pessoas no seu corpo para serem mestres, né, professores, pessoas para nos ensinar, a função de aprender e praticar o ensino é de todos nós. Inclusive a gente precisa ter muito claro isso. Até fiz nas minhas anotações aqui. Tá achando o quê, rapaz? Eu faço anotação. Tá achando o quê? Não basta somente ir a Cristo. É preciso ouvi-lo
e obedecê-lo. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente indo a Cristo, né, sendo impactado pelos milagres, sendo impactado por uma presença de Deus. Mas essa presença de Deus, essa percepção do divino agindo em você, precisa se transformar e levar você ao quê? A ouvir a Jesus e obedecê-lo. E ouvir o quê? Ouvir os seus ensinamentos. A gente não pode desprezar a lei do Senhor, a gente tem que celebrar os ensinamentos que o Senhor nos dá em sua palavra. Porque a estupidez está ligada ao coração da criança. A gente nasce estúpido, a gente nasce idiota, a gente nasce babaca. São o quê? Os ensinamentos que nos ajudam a melhorar. Então a gente pode adquirir ensinamentos nas pregações, nas escolas bíblicas que frequentamos em nossas igrejas. Nós podemos aprender numa conversa que temos ao redor de uma mesa, e nós podemos e devemos aprender com os livros, com a leitura e meditação, tanto da palavra como de bons livros. E inclusive quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala o seguinte, no capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Pois desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, não é só essa função aqui, claro que Timóteo é cobrado por ser um líder, e há uma cobrança maior para quem é líder. Agora, desde criança ele aprendeu, e ele sabia que é as escrituras que o tornam sábio. Tem muita gente cheia de conhecimento, mas que falta sabedoria. Então, que a gente possa valorizar o ensino na nossa igreja, que a gente possa valorizar a nossa busca pelo conhecimento, tá? O ET Bilu estava coberto de razão. Busquem conhecimento, é fundamental isso, mas não conhecimento pelo conhecimento, não para ficar arrotando teologia, não, porque a verdadeira teologia é aquela que nos coloca de joelhos. A verdadeira teologia é aquela que nos ensina a viver para Deus. Então, que a gente busque os ensinos de Jesus. Por quê? Porque eles nos tornam pessoas menos estúpidas. Eles nos tornam pessoas mais parecidas com Jesus. Inclusive, se eu virar aqui a página da minha Bíblia, eu vou para Timóteo. E no capítulo 2, eu começo a ver Paulo dar instrução para vários grupos, jovens, velhos, homens e mulheres. Ou seja, todo o corpo eclesiástico é convocado por Paulo para ensinar outra pessoa. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas, os mais velhos ensinem os moços, e Timóteo dá exemplo. Como é que eu vou ensinar se eu não aprendi? E qual vai ser a minha fonte de ensino, se não as Escrituras? E tem coisa que eu não vou saber das Escrituras se eu não estudar outros materiais. Tá bom, gente? Então é muito importante nós valorizarmos aí o estudo na nossa congregação. Valorize a escola dominical que tem na sua igreja, valorize as escolas bíblicas, enfim, estude teologia, estude Bíblia, sério mesmo, vá, procure um curso, nem que seja à distância, mas se movimente. Você sabe ler? Sabe ler? Tá vendo o vídeo, é sinal que tem dinheiro, ou de alguma forma você tem condições. Gente, tem muita coisa na internet, enfim, aprenda, tá? Leia, exercite. Como eu digo, eu não leio porque amo ler. Não, eu leio mesmo porque eu quero deixar de ser ignorante. Fato. Leio porque quero deixar de ser ignorante. Não tenho esse prazer pela leitura. Não, eu prefiro ler legenda, velho. Prefiro ler legenda. Mas, graças a Deus pelos livros, né? O Kindlezinho aqui ajuda pra caramba. Então eu tô correndo atrás porque eu não quero ser um ignorante. Eu tenho muita coisa para aprender e eu quero também ensinar. Por quê? Porque a Escritura me convoca a isso. Tá bom? Um beijo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Dê aquele likezinho. É muito importante. Clique no joinha. Sério mesmo. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e também clique no sininho para você sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo. Deus abençoe vocês e enquanto Ele não volta, a gente permanece por aqui aprendendo mais dele e de sua obra e como ser útil nela, né?